Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes. Bem-vindo ao Ideias e Debates. Nosso tema hoje é inovação, criatividade, tecnologia na governança pública. Os resultados disso podem ser redução de custos, da burocracia e uma melhor gestão do dinheiro público. Geralmente, quando a gente fala em burocracia, a gente já pensa em alguma coisa ruim. Mas a burocracia, faz parte da democracia. A gente vai entender agora com os nossos convidados. Fica com a gente porque é um tema bastante interessante. Eu vou receber aqui o Daniel Lança, ele é consultor em inovação. Muito obrigado, Daniel, por nos atender. Eu que agradeço o convite. Com a gente também Ramon Santoro Leonardi, ele é diretor de TI do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Tudo bem, Ramon? Tudo bom, Jeremias? Tudo bom, pessoal? Eu vou até mostrar aqui um livro que deu início a essa conversa, vou tentar mostrar aqui, ó, Governança Municipal, é do Daniel Lança. Ele teve na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando ele lançou isso tem um tempo já, né? E eu pude acompanhar e desde então quis fazer essa entrevista, porque ele fez um estudo muito interessante, que eu vou passar a palavra agora para você, Daniel, para falar um pouco desses casos que você inclusive participou. E também, se você quiser falar um pouquinho sobre o que eu abri a conversa sobre burocracia, eu estava vendo um vídeo agora um pouquinho antes, falando como a burocracia é importante para a democracia. O problema é o excesso, né, Daniel? Fala para a gente. Exatamente. A gente tem essa impressão de que burocracia, o termo é pejorativo hoje, né? Quando você está chateado porque o negócio demora demais, você fala, nossa, isso aqui é super burocrático. E, de fato, a burocracia, ou a burocracia, aquela burocracia burra, ela não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Mas, de fato, ter processos bem estruturados é muito importante. Se você for em qualquer empresa séria hoje, eles vão falar o tempo todo que uma das formas de melhorar desempenho, resultado, cortar custo, ampliar a receita, diz respeito ao fortalecimento de processos. Ou seja, criar processos, protocolos. No caso do Covid é ótimo. Quais são os protocolos para cuidar, para evitar que você pegue Covid? Você andar sempre de máscara, cuidar para que a máscara seja, se possível, uma N95, ficar pelo menos 2 metros de distância. Ou seja, são regrinhas, são receitas. O problema Sim. é que o setor público, ele, quer dizer, de vários males que infelizmente ainda tem, um deles é o tal da síndrome de Gabriela, ou seja, foram processos que foram escritos há dezenas, talvez centenas de anos, né? E estão ali do mesmo jeito, e aí ninguém revê aquele processo, e um dia acontece o que aconteceu comigo, e eu contei no livro, né, Jeremias, de quando eu fui assinar o termo de posse como procurador-geral, em certa altura, lá em 2013, me falaram, ó, Daniel, você tem que assinar esse termo de posse com uma caneta azul. Eu falei, nossa, mas por quê? Não, é porque tem um decreto que estabelece que você só pode assinar termos de posse com caneta azul. Eu falei, eu quero ver esse decreto. E aí, durante uma semana, as pessoas procuraram e tal. Eu assinei com caneta azul para não ter problema, mas é óbvio que não existia decreto, né? As pessoas foram falando que aquilo era daquele jeito, talvez para evitar que aquilo parecesse um xerox. Mas, resumindo, né? Nunca teve decreto, sempre falaram que teve. E esse é um pequeno exemplo que mostra quase tudo no setor público. São processos que foram desenhados há muito tempo, não foram revistos, não foram atualizados. Isso gera burocracia, ou seja, é o excesso de processo ou processos burros, né? Processos que, quer dizer, que não fazem sentido. Isso aí afeta, né? Ou seja, atrapalha o setor público a ser mais eficiente, ter melhores resultados, para cortar custo, etc. e tal. Uhum. Tá bom, eu já queria, daqui a pouquinho eu vou voltar com você então para contar esse caso aí, quando você é procurador-geral do município de Itabira, Minas Gerais, é um caso fantástico, mas eu queria passar a palavra um pouquinho para o Ramon. Ô Ramon, a sua história também é muito legal, você passou pela reestruturação tecnológica do Poupa Tempo em São Paulo 2.0, quando você fez eu tive lá, falei, poxa, isso aqui está muito ágil, tá muito legal, bacana, eu não sabia que tinha a sua mão e da equipe que você coordenou lá. Detran São Paulo também, um trabalho fantástico, com interligação com os bombeiros, escola de governo e arquivo público. Se der tempo, queria que você contasse um pouquinho da sua história e também falar um pouco para a gente, você que é um cara de tecnologia, a gente vê a coisa avançando tanto, como é que é chegar lá num Detran, quando você passou em 2011, com tanta modernidade, e chegar num local que você fala, poxa, aqui tem um sistema burocrático, vou ter que envolver a equipe. Conta um pouco dessa história para a gente.
Bom, Jeremias, enfim, as políticas públicas em geral, elas não acontecem por vontade política apenas, ou por uso de tecnologia, ou porque alguém sonhou em fazer diferente, ou por uma reclamação que depois virou alguma coisa. A gente precisa de um alinhamento de N fatores para que uma mudança perene e sustentável aconteça num desses processos que muitas vezes são tradicionais, aí, como o professor Lança estava dizendo. Né? Então, quando a gente chegou lá no Detran, o Detran era um departamento que tradicionalmente tinha problemas, ele estava num órgão lá que era subordinado à Polícia Civil, há muitos e muitos anos, e quando a gente tentou, quando o governo de São Paulo tentou fazer a mudança, a gente teve que proporcionar um grande alinhamento de coisas. Então, tinha vontade política, teve uma equipe de gestores bem capacitados, então na época lançaram o Daniel Arenberg para supervisionar essa transformação. Aí abaixo dele tinha um time, uma equipe de novos concursados muito bem selecionados da carreira de especialista em políticas públicas, que fazia 2, 3 anos que tinham sido selecionados, mais um monte de comissionado ali de confiança que acabou vindo do Poupa Tempo. Então é uma série de coisas que você vai alinhando, né? Ele também fez questão de fortalecer o departamento de TI na gestão dele, porque sem o respaldo a gente ia ficar girando em falso. Então você tem que ter ali uma clareza, uma estratégia política muito bem desenhada, ter o respaldo ali, essa combinação de recursos humanos que pode envolver terceirizado, comissionado, carreira, enfim, toda uma convergência de astros ali que tem que acontecer para você gerar essa mudança que é profunda e que é duradoura. Senão, muitas vezes a gente fica querendo aí uma fórmula mágica, uma coisa que vale lá para a área de segurança pública e que pode ser muito bem replicada, mas na verdade a sensibilidade política, a capacidade de gestão ainda são muito importantes, né? Muito interessante. O Daniel, conta um pouco dessa história quando você foi procurador-geral do município de Itabira, porque isso que o Ramon falou é muito interessante e você viveu na prática, porque quando você tem que mudar dentro da burocracia um processo para agilizar, e o resultado que vocês conseguiram foi fantástico, né? Passou de 80 dias para esperar uma decisão para, acho que 2, 3 dias, uma coisa assim. Como é que foi esse processo de envolver pessoas, mudar o processo, interlocução entre chefia e tudo mais? Essa é uma ótima pergunta, porque esse talvez seja um dos maiores desafios quando a gente fala de melhorar a gestão no setor público. Todo mundo concorda com isso, né? Ou seja, nós precisamos melhorar a gestão no setor público e nem sempre também a comparação com o setor privado ela é justa, porque a administração privada está em outros modelos, está em outros modos, é uma outra legislação. É mais difícil gerenciar no setor público, não tenha dúvida. Sobretudo pelo tal do princípio da legalidade, ou seja, na administração pública, os governos só podem fazer o que está escrito na lei. Olha como isso é difícil quando a gente fala em inovação, por exemplo. Se eu só posso fazer o que está descrito na lei, e se a lei for retrógrada, já era, né? Quer dizer, tem formas de você ser criativo também. Enquanto no setor privado, você pode fazer tudo que a lei não te proíbe. Existe uma segunda questão também, que é um grande entrave esse tipo de inovação, esse tipo de melhorar processo, que é o fato de que a administração pública, de maneira geral, ela vive apagando incêndios, ela vive com demandas reativas. E é muita coisa, né? Os servidores públicos, e tem muito servidor público sério, né, que trabalha muito, mas às vezes esses servidores, ou na grande maioria, os servidores públicos chegam no final do mês, olha para trás e falam, nossa, eu trabalhei muito, eu cheguei cansado aqui em casa, né, todos os dias, mas a gente olha para trás e fala, tudo bem, o que você fez de demanda proativa, que você conseguiu planejar, fazer? Às vezes é muito pouco, né? Exatamente porque todos os dias apagando incêndio, coisas para resolver. Então, é muito difícil, você tem que ter uma disciplina nipônica quase para conseguir tirar um tempo, pensar fora da caixa, né? Se blindar um pouco das pressões do dia a dia ou se organizar para que um pedaço do time tome conta das demandas reativas para você propor alguma coisa. Lá em Itabira foi mais ou menos isso. Quando eu assumi a procuradoria, eu tinha 25 anos. E os procuradores geralmente são pessoas velhas, né? 60, 70 anos. E aí o prefeito falou, estou te colocando aqui porque eu preciso
como diz o mineiro, né? Tá tudo agarrando aqui, eu preciso desagarrar essas coisas. Então, tudo bem, né? Cheguei lá na sala, tinha processo em cima das cadeiras, da mesa, do chão. Não pude receber meus pais lá para tomar um café, não tinha lugar para sentar. E aí eu olhei e falei, nossa, o que a gente faz primeiro, né? Vamos no MOOC, né? Arregacei as mangas, vamos lá. Chamando a turma, os procuradores, era um time bom, mais de 20 pessoas, 13 procuradores de carreira. E aí, 2 meses na demanda reativa, né? Porque continuavam chegando processos e a coisa não se resolvia. Mas deu uma diminuída lá, né? Ou seja, com um pouco de gás, pagando ali pizza para a turma ficar até mais tarde um pouco, desafogou um pouco, mas o processo ele não era inteligente. Então, o que a gente começou a fazer, né? A ideia de tentar se blindar um pouco para proativamente planejar como o processo funciona, aonde que ele agarra efetivamente, como é que eu posso desagarrá-lo, como é que eu posso torná-lo mais eficiente, seja delegando funções que hoje estão na atribuição do procurador-geral, seja alguma coisa que é vista 2 vezes, que pode ser vista uma vez só, enfim, começamos a trabalhar esse processo. Isso parte de desenhar o processo, né, de um processo quase de design thinking, entender, ou seja, como a gente pode melhorá-lo e, sobretudo, estabelecer os indicadores, ou seja, ler aquilo que a gente vê a olho nu, que tem processo em cima das cadeiras, quanto tempo demora um processo médio entre ele entrar e sair da procuradoria? Ninguém tinha essa resposta, né? Então, depois de 2, 3 meses, nós conseguimos colocar aquilo tudo numa planilha de Excel para entender que os processos que entravam na procuradoria demoravam, em média, 80 dias para sair da procuradoria. Depois conseguimos descobrir quais eram os processos que demoravam mais, os que demoravam menos, quais tinham mais entrada, quais poderiam ser melhores estruturados, estabelecemos processos mais ágeis, e aí o milagre, que na verdade não é nada de milagre, aconteceu. Né? 3 meses depois de redesenhar os processos, de estabelecer os procedimentos e medindo os indicadores, afinal de contas, não se gerencia o que não se mede, né? É impossível gerenciar alguma coisa que você não faz noção se ele estava diminuindo ou aumentando. Nós conseguimos diminuir esse indicador de 80 dias por processo para 2,3 dias por processo. Ou seja, na média, a cada processo que entrava, ele demorava 2,3 dias para sair. Isso numa prefeitura do interior do estado de Minas Gerais, ou seja, o que demonstra que quem está nos assistindo, né, que está em todos os rincões do Brasil, mostra que isso é possível. Não é só a Prefeitura de São Paulo, não é só o governo federal que tem capacidade de conseguir planejar demandas proativas, de estabelecer melhoria de processo. Qualquer um pode fazer isso. Ramon quer completar com alguma coisa? Eu vi rapidamente, eu estava vendo sobre a história aqui do Daniel Lança e ele falou, poxa, já perguntaram para ele, por que com a expertise que você tem, por que você não foi para o setor privado? E ele fala que o setor público, em algum momento, é um setor fascinante, né? E por isso que ele gosta. Eu acho que o Ramon também... Porque, assim, eu imagino, você numa empresa privada, você conseguir reduzir uma burocracia, fazer alguma coisa mais ágil, é muito bom. Mas no setor público, quando você vê que, sei lá, crianças estão sendo educadas melhor, o velhinho ali que está, o idoso que está indo no posto está sendo atendido mais rapidamente. Eu acho que o nível de satisfação também é mais trabalhoso, mas também deve ser muito, muito interessante. Ramon, por favor, você quer complementar? Eu lembrei aí na fala do professor Daniel da minha fase de poupa-tempo. Na época que a gente foi fazer o poupa-tempo 2.0, o pessoal queria integrar os dados dos órgãos públicos diferentes para a emissão de alguns documentos. Então a gente começou lá para mudar o processo de emissão do RG, fazendo o processo consultar uma base que não estava na Polícia Civil, mas que estava no Detran, para fazer a validação de umas digitais de umas fotos, o trabalho que deu. Eu me senti aí, né, nessas aventuras aí de chegar na sala e achar pilhas de processos, né? Eu lembro de eu pegar lá a equipe da Vera Oliveira lá, que era da área de organização e métodos, né, que é um nome um pouco mais antigo para as novas áreas de processos, né, que tem aí tanto no setor público quanto no privado, e para posto. Então eu ia para Jundiaí, ia para Sé, ia para Santo Amaro, ia para tudo quanto é canto, mapear o processo, perguntar e seguir aquele cidadão durante a emissão. Então eu desenhava pôsteres assim, em A0, com 60, 600 caixinhas, mostrando cada ponto de decisão, para daí, depois que a gente entendia o processo, que ninguém sabia tudo. Se você pegasse um funcionário e pedisse para ele contar,
ele sabia um pedacinho. Aí se pegasse outro, ele sabia outro. Então, na hora que a gente conseguiu desenhar aquele monstrengo, aí a gente falou, pronto, agora a gente consegue contratar um consultor para vir fazer uma integração de dados aqui, ou um consultor para fazer uma modelagem de processos para agilizar um ou outro aspecto aqui. E foi isso, foi um trabalho de 6 meses para melhorar um pouquinho, e muitas vezes nem aparece tanto ali para o cidadão. Isso na vida dele vai permitir com que ele agende com 1, 2 dias de diferença, ou que ele não leve um outro documento para comprovar a residência, mas é isso que o Estado tem que fazer, tem que investir muito em fazendo pequenas melhorias, né? E quando a gente chega num órgão de excelência como o Poupa Tempo, que ele deu uma revolução no final da década de 90, e ele tem um órgão que tem 99%, 98% de aprovação, você pegar 0,1%, 0,5% de aprovação é um esforço sempre muito grande, mas é um desafio que é gostoso de fazer, né? Eu lembro que tinha teste que tinha que fazer, estava no posto da Sé, e aí a gente ia ver lá quem que a gente vai emitir RG. Aí eu saía lá, fazia a barba no posto, fazia um RG novo, aí outro colega, outro dia fazia... A gente era cobaia de processos, e sumiu já RG meu durante piloto, enfim. Tem histórias aí, mas é isso. Eu lembro dessa época mais mão na massa ali, que eu era lá o analista de processos do Poupa Tempo ali. Mas é isso, não tem muito segredo. É arregaçar a manguinha, fazer planilha... E olha, se serve de alento, eu já falei isso para você ontem em off, tive no Poupa Tempo e eu falei como evoluiu. Assim, a gente chegava numa baia, não precisava mais sujar o dedo, colocou ali rapidinho, já veio o protocolo, se eu não me engano, eu tirei no mesmo dia, ou seja, foi um super avanço. E no Detran, por onde você passou, também, eu me lembro do Detran, onde hoje é o Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, eu acho. Nossa. E lá... a gente entrava e ficava meio perdido o que ia fazer, aquilo era gigante. Depois, essa transformação que teve, também os processos ficaram muito mais ágeis, já fui lá, então realmente avançou bastante. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, quando eu falei um pouquinho ontem com o Ramon, e ele estava me explicando a importância dos recursos humanos, né? Porque alguma coisa nesse sentido, né, Ramon? Quando você vai implementar uma tecnologia nova, você precisa de pessoas capacitadas. Aliás, Ramon, eu queria só que você explicasse para o nosso telespectador. Você entrou para o serviço público numa carreira muito específica, né? Explica rapidamente para a gente. Tem uma carreira que é especialista em políticas públicas no estado de São Paulo, mas ela é um modelo que já existe desde a década de 80 no Brasil, no nível federal, que é o especialista em políticas públicas e gestão governamental. Tem a similar no município de São Paulo, que daí é o analista e etc, etc. E tem vários experimentos. Mas a sua função... E a função é a seguinte, é um pessoal que... E isso existe em outros lugares do mundo. É um pessoal que tem uma formação nível superior, mestrado, enfim, que é altamente bem formado e que vai atuar nos campos de gestão. Então vai ajudar a pensar novas tecnologias, novos processos, pensar de maneira estratégica, e ajudar a compor essas parcerias intersetoriais, né? Porque quando a gente olha o estado de São Paulo, precisa juntar aí 2 secretarias, uma com 200 mil funcionários, outra com 60 mil funcionários, e fazer essa turma aí trabalhar em harmonia, você precisa ter uma capacidade de desenhar as políticas muito, muito alta, né? Então, essa profissionalização da gestão do Estado é uma coisa que a gente vê alguns entes federativos perseguindo e fazendo muito bem. Em alguns estados deu mais certo, em outros deu menos certo. Em São Paulo, eu costumo brincar que deu tão certo que eles fizeram um concurso só. Foi a minha turma que entrou e já deu certo, não precisa mais, né? Então, turma de Então 2010. vamos saber de Minas, então. Vamos saber com o Daniel lança. Ô, Daniel, a gente está brincando aqui, mas assim, essa área que o Ramon está é muito interessante, precisa, até para que as políticas passem, mas os gestores continuem mandando, efetivando esse processo. O que você acha dessa questão do RH, então? Essa capacitação tem que se espraiar para outros níveis também? Sem dúvida. A gente está falando de gente, né? E o governo não é o prédio, né? São as pessoas que trabalham ali efetivamente. E é impressionante a capacidade que gente bem qualificada, bem intencionada,
né, profissional, consegue fazer de diferença. Você vê lá na prefeitura, né, onde eu estava na procuradoria, as pessoas ali eram boas, né, os procuradores de carreira, etc. e tal, mas um jovem de 20 e poucos anos, com muita vontade de fazer, quer dizer, em 3 meses conseguiu reduzir de 80 para 2 dias, ou seja, a capacidade ali está toda, elas, quer dizer, significa que as pessoas podem fazer essas diferenças, né? Então, Uhum. eu não tenho dúvida nenhuma, não à toa, aqui em Minas também, né, a Fundação João Pinheiro tem lá uma baita escola que forma os EPPGGs, isso espalhado no mundo inteiro. Se a gente falar da França, que tem a Escola Nacional de Administração, talvez a conhecida como uma das melhores, se não a melhor escola, um corpo burocrático bem formado é fundamental para que o governo seja melhor gerido e no final das contas, má gestão ela é tão ruim quanto, por exemplo, corrupção, no sentido de que é um ralo de dinheiro se você desperdiça com má gestão, né? Então, tratar melhor o dinheiro público a partir de pessoas qualificadas sem dúvida, o primeiro passo. Mas a gente tem muito por fazer. Eu estava vendo uma palestra, por exemplo, que o Brasil conseguiu criar uma burocracia eletrônica. Então, assim, a gente tem a CNH eletrônica, aí a gente tem o RG eletrônica, a gente tem, em vez de unificar tudo num documento só, a gente criou 4, 5 documentos eletrônicos e um monte de aplicativo, né? Então, isso tinha que ser mais unificado. O que falta nessa área? Porque, pelo que eu entendi, que o Ramon disse, é exatamente isso. Você chega com a tecnologia, mas você precisa ter um RH, não é, Ramon? Recursos humanos com pessoas capacitadas, envolvidas, engajadas, pensando nesse futuro, porque senão a coisa não acontece, né, Ramon? Sim, e quando a gente pensa, né, num serviço público qualificado, muitas vezes a gente pensa lá no concurso, né, e para, né, mas tem várias formas. Além da forma de ingresso, que é o comissionado, que a gente pode ter um processo seletivo mais qualificado, e a gente já tem algumas experiências bem legais aqui no estado de São Paulo, né. Você cria dinâmicas, faz um processo mais longo, ou alguns processos que lembram um processo de trainees, enfim, do setor privado, né. A gente tem, na hora que a gente faz uma parceria e contrata uma empresa ou uma ONG, enfim, para atuar com a gente tem como fazer um processo licitatório que determine alguns padrões, assim, quando eu vou procurar contratar por exemplo, uma fábrica de software, eu posso dizer que eu quero um cara certificado em Scrum, nível A, B, C, para gerir o projeto, eu quero certificado em tais bases de dados, então eu tenho como contratar bem em todas as frentes, né? E não é só contratação, a gente tem que capacitar e renovar os conhecimentos, dar mais novos conhecimentos para esses servidores que vão reter essa massa crítica durante anos na casa. A gente tem como fazer promoções, processos de certificação para ascensão a cargos. Então, a gente tem um leque de coisas que a gente faz, a gente vê em experimentos, a academia está estudando isso, né? Aqui em São Paulo a gente às vezes é um pouco bairrista, olha ali para a GV, né? Olha ali para a USP Leste, mas tem experimentos sensacionais Brasil afora, né? E muitas vezes a gente perde muito em não conhecer, né? Mas é É, isso, a gente tem eu te mandei uma... ontem de Mato Grosso, né? Mato Grosso está com. Eu vi bem por cima, mas eles estão investindo numa tecnologia lá, pelo que eu vi do lançamento, fantástico, muito legal. E coisas do mundo afora, experimentos na Índia, na Estônia, na França, enfim, exemplo bom não falta, né? O duro é fazer acontecer. E para E tem uma você coisa, falou, Jeremias, pois não, Daniel. só complementar a fala do Ramon para dizer o seguinte, né? Inovação não sempre é tecnologia e algo que a gente precisa conversar, porque se você simplesmente colocar numa plataforma tecnológica um processo ruim, você vai gerar uma burocracia, né? E isso ninguém quer porque vai ser um processo tão quanto pior, ou seja, não adianta você entrar no site para tirar um documento se aquele processo é super burocrático, etc. e tal. Tanto que quem está nos assistindo, às vezes, fica dizendo, ótimo, então vou contratar uma mega plataforma que vai resolver meus problemas. A sugestão sempre começa lidando com os seus processos, ainda que eles sejam offline, né? É melhor um processo offline que seja ágil, que seja rápido, acessível, inteligente. E eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas é super engraçado isso porque aconteceu, né?
Quando a gente queria, em uma outra prefeitura, diminuir o tempo de licitação, que é uma coisa terrível no Brasil, a gente tem, inclusive, pouquíssimos estudos sobre quanto tempo demora uma licitação no Brasil. O último levantamento era uma média de 200 dias por licitação, que é muita coisa. A gente descobriu, por exemplo, que uma prefeitura ela requisitava para o licitante documentos que ela mesma emitia. Então, ela pedia, licitante, eu preciso que você me dê a CND municipal. E o cara fala assim, não, ótimo, mas quem tem que me emitir essa CND municipal é você mesmo. Então, qual o sentido da prefeitura pedir um documento que ela mesma emite? Então, ao invés de transformar isso num sistema eletrônico, comece revendo, repensando os seus processos, tentando otimizar, diminuir a quantidade de documentos que você pede para o privado. Um exemplo ótimo também é que desde 2016 ou 2015 existe um decreto federal que diz que governos não precisam mais solicitar documentos que sejam autenticados em cartório. Apesar disso, a grande maioria dos órgãos públicos no Brasil continua pedindo a droga do documento registrado em cartório. Ou seja, vamos começar mudando a nossa mentalidade para uma mentalidade mais simples, mais ágil, e a partir daí, sim, começar a construir plataformas para serviços online. Muito interessante, porque eu acho que a tecnologia traz confiança também, né, Ramon? Diga. Sim, acho que um aspecto também que a gente acabou abordando um pouco é a parte da lei de compras, né? A gente tem aí uma tramitação aí da nova lei de compras, passou pelo Senado e tal, mas mesmo na famigerada 8666 lá de 93, dá para a gente inverter algumas etapas. A Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, por exemplo, ela tem um centro que faz todas as compras. Então, se você está querendo comprar uma coisa específica para a sua política pública, você não precisa fazer todo o esforço, né? Já tem um departamento lá que te ajuda a catalisar e comer desses 200 dias aí de licitação. Às vezes você cai numa dispensa, o cara te ajuda a comprar e não ficar parado, empacado, escrevendo termo de referência, enfim. Isso dá para inverter. Os outros órgãos não fazem, não seguem, não precisam seguir como a Fazenda faz suas compras internas, mas poderiam e deveriam, né? Aí, assim, e é legal deixar claro para o cidadão, né, que qual que é o maior aliado do cidadão para acabar com burocracia? É o administrador público, né? Se o cidadão, quando ele vai abrir uma empresa, quando ele vai emitir um documento, ele se depara com aquela maluquice burocrática, ele passa raiva, o administrador passa raiva todo dia, né? Então, agora que a gente implantou um processo eletrônico, né, que é o SP Sem Papel, eu consigo acompanhar a tramitação do meu pedido de compra e ele vai criando um gráfico que parece uma teiazinha de aranha. Então, da onde tramitou, para onde vai tramitar e tal. Então, ele vai compondo e colocando as caixinhas. Mas, depois vocês me pedem, eu mando para vocês. Parece uma teia de aranha, de uma aranha que tomou um Red Bull e fumou um negócio, que é um negócio inacreditável. Ele passa por 60 departamentos, vai e volta e vai, e é só carimbo. Ninguém agrega um pingo de valor, assim. O cara pega daqui, passa para lá, pega de lá, passa para cá. Quem vai gerar valor? É o cara que vai dizer tem dinheiro, compra, e eu que especifiquei o item. O resto, assim, foi horas sentadinho lá na mesinha, no escaninho virtual. E assim, eu quero muito que todos os órgãos invertam seus processos, agilizem seus processos, porque o gestor público não aguenta também essa burocracia, né? Então eu adoro otimizar e racionalizar as coisas. Como utilidade pública, repete para mim, no caso da licitação, qual é o órgão que de repente uma prefeitura pode procurar para agilizar? A Fazenda Estadual, ela tem um departamento que organiza as compras, né? Tudo que é comprado, lápis, pneu de carro, máquina de xerox, vai todo para o setor de compra, a não ser TI, que tem um passo diferente, porque é um saber muito específico, e capacitação, que também é uma coisa que a escola de governo tem que fazer lá, e só ela mexe com capacitação, mas todo o resto, né? Serviço, compra, passa pelo mesmo departamento e é uma tendência mundial isso, né? Não é, a gente não inventou, a gente está olhando, né? Talvez fez primeiro que em um outro país, mas esses órgãos de procurement, né?
arrisquei o inglês aqui, né, de compras públicas especializado em compras, né? E aí você tem lá o caboclinho especializado em comprar itens médicos, trabalhando no setor de compra, o cara especializado em comprar coisas para a escola. E aí você evita também de comprar barato e pegar aquela famosa caneta lá que não escreve, a máscara para criança, lá, a mochilinha para criança que a criança cai para trás de tão grande que é, enfim, aquelas aberrações que a gente vê E por aí. algumas roubadas. Bom, a gente está conversando aqui no programa As Ideias e Debates sobre a burocracia e como a redução dela, principalmente, ela pode carrear mais recursos para nós, cidadãos, porque se o dinheiro fica nessa burocracia para lá e para cá, na hora do atendimento mesmo, sobra menos, não é? Bom, o Daniel Lança falou um pouco daqui da questão dos cases que estão aqui nesse lançamento aqui, que eu achei muito legal, eu li o livro, e você citou um pouco da Procuradoria, e é bem o exemplo que você deu, Daniel. Não precisou tecnologia, né? Basicamente, você chegou lá e falou: olha, 95% das decisões são recorrentes. Vamos criar uma coisa única, porque cada um dá uma decisão, aí demora. Criou tipo uma jurisprudênciazinha ali, tudo se acelerou rapidamente. São processos que nem sempre dependem só de tecnologia. Mas eu queria a opinião de vocês do seguinte: reforma administrativa, né? Já que a gente depende tanto de um RH competente, a reforma, nesse momento que a gente está gravando, março de 2021, está no Congresso, está na Câmara dos Deputados, pode ser votada esse ano ou não, no ano que vem ou não, enfim. Mas, basicamente, ela cria 5 grupos distintos de servidores. Servidores de carreiras típicas do Estado, com contrato de duração indeterminada, funcionário com contrato temporário, cargos de liderança e assessoramento com vínculos temporários e servidores com vínculo de experiência. Bom, eu queria a opinião de vocês, o que deve mudar aí para frente e ajudar um pouco a gente reduzir a burocracia nessa construção de RH que é para o futuro, não para os que estão já na carreira. Daniel, por favor. Reformas administrativas legais são sempre importantes, porque elas precisam acompanhar a dinâmica das mudanças da sociedade, né? Então elas são sempre muito bem-vindas. Agora, é muito importante, talvez mais importante do que isso, embora caminhem juntos, a mudança da cultura. É preciso um trator de mudança, um trator de força para conseguir mudar uma cultura ou para fortalecer a cultura da meritocracia, por exemplo, no setor público, né? Existe, desde a Constituição de 88, a possibilidade de você demitir servidores de carreira por mau desempenho. Entretanto, isso nunca foi regulamentado e praticamente ninguém segue. Ou seja, não é só uma mudança legislativa que vai resolver esse problema. Mudança de mentalidade, mudança de cultura. Ou seja, a gente precisa fortalecer a meritocracia e a gente começa como? Como o Ramon falou bem, como você falou bem, Jeremias, com processos claros, objetivos, a gente precisa de indicadores, de metas de desempenho, a gente precisa comparar governos ou áreas dentro do governo a partir de critérios objetivos e não se a pessoa ali é bonita ou se ela foi com a blusa roxa, rosa ou vermelha, né? O que acontece hoje em grande parte dos organismos públicos no Brasil é que como não existem critérios objetivos para mensurar, né, os resultados de uma organização, ao final do mês, ao final do ano, o secretário, o prefeito, o governador vão, a partir de critérios subjetivos, dizer essa secretaria ou essa área são muito boas porque eu gosto do fulano, ou são péssimas porque o fulano é da ideologia XYZ. Na medida em que a gente especifica exatamente quais são os meus indicadores de desempenho, quais as metas que eu preciso que cada área alcance, metas individuais, metas coletivas, eu consigo quantificar se aquela pessoa, se aquela área estão cumprindo o prometido ou não. E isso é muito importante e não depende de reforma administrativa. Ou seja, não estou dizendo que eu não gosto da reforma administrativa, ela é extremamente importante, mas seria muito bom que a gente caminhasse com reforma de lei, trazendo essa dinâmica da alteração da sociedade, mas, sobretudo, trazer ferramentas, cultura de gestão, de meritocracia, de desempenho, de resultado. Você falou em lei, e aqui no Parlamento Paulista, eu sempre conversando com alguns interlocutores e a gente ouve o seguinte: às vezes uma consolidação de leis é mais importante do que fazer uma nova lei, né? Às vezes você tem que pegar um monte de lei que tem aí, organizar tudo isso daí. Mas, Ramon, você queria complementar essa questão que o Daniel Lança trouxe, bastante relevante, por favor.
Não, eu subscrevo, né? Assino embaixo. A gente tem aí uma Constituição de mais de 30 anos e não tem uma regulamentação desses instrumentos que são fundamentais, que é você conseguir selecionar e depois desselecionar um servidor que não desempenha, né? Que está ali, encostou, enfim. Mas também tem outro lado que é, não podemos também criar um mecanismo que ratifique perseguição política, né? Que a gente sabe que tem as duas coisas, né? Então tem que ter um mecanismo que Uhum. seja claro, objetivo. E por outro lado Quando, também, o cargo comissionado, né, de livre provimento é livre provimento, porque você precisa ter ali o pessoal da sua confiança, mas você não pode colocar qualquer coisa, qualquer um lá, um Zé qualquer, para gerir um órgão que requer um saber específico, um saber técnico. Então, você tem que também ter, e países têm até regras para primeiro escalão, o Chile, enfim. Você tem experiências aí afora que você não pode indicar um secretário sem ter algum gabarito, né? Isso também não entendi. está normatizado no Brasil. Então a gente tem que olhar as duas coisas, né? Quando você trabalha, por exemplo, com OS, né, acho que não só São Paulo, mas no Brasil, um bom percentual da saúde hoje é organização social, né? É mais fácil de mensurar isso quando você faz uma parceria público-privada ou não necessariamente, o Daniel? Porque você falou da necessidade de dados claros, né? Eu tenho dúvidas. Eu acho que independente de privado, de organizações do terceiro setor, do governo, todas elas têm essa capacidade, né? Algumas legislações dão uma certa engessada, mas não é nada que não é possível de ser feito, né? No final das contas é isso, é a gente trabalhar cultura de gestão, cultura de meritocracia, de resultados. Né? Isso ainda é uma agenda, por exemplo, muito forte no próprio setor privado, que em tese é o setor mais desregulamentado, né? O setor privado não tem obrigação nenhuma de gestão que o órgão público tem. Então, o órgão público é mais pesado nesse sentido. O que a gente está fazendo aqui é muito legal, porque no final das contas é exatamente isso, né? Nós estamos conversando sobre gestão, conversando sobre burocracia, sobre inovação, sobre facilitar processos. Isso é muito importante, né? Esse papel da conscientização, da cultura corporativa. Porque uma coisa que tem se falado muito no setor privado é sobre a cultura corporativa. E é muito engraçado, impressionante, porque todas as organizações têm uma cultura. Você entra numa empresa, você entra numa casa de uma pessoa, você vai sentir ali a cultura. Uma cultura de informalidade, uma cultura de excesso de formalismo, uma cultura de postergação de decisões, uma cultura de um ambiente muito rígido, né, de cumprimento de metas, etc. O setor privado, de maneira geral, tem alguns tipos de culturas similares, mas também esparsos ali. Agora, o setor público ainda tem uma cultura, de maneira geral, de que as coisas demoram muito, de que sabe aquele meme que a gente vê, né, de uma fila gigantesca e uma mulher jogando um joguinho de baralho lá no computador, enquanto milhares de pessoas esperando para ela receber, né? Não necessariamente aquela foto é verdade, mas isso mostra que a gente de fato precisa combater a burocracia que está na cabeça das pessoas. No final das contas, aquele exemplo que eu disse do decreto mostra que a nossa lei já é pesada. Agora, a cabeça ou a cultura do serviço público é a área principal que a gente precisa gerar força e gerar foco para fazer essas mudanças. Daniel e Ramon, eu conversei com o pessoal inclusive eles estão aqui no Startse, da Merit, é uma startup, né? Até entrevistei eles e são jovens de Manaus e eles falaram, olha, o objetivo nosso é justamente mensurar a meritocracia dentro do serviço público. Eu falei, olha, vocês têm um papel bem difícil, né? Ou não? Ele falou, não, mas a gente concordou numa coisa, tem muito servidor que tem muita vontade de trabalhar, inclusive, e políticos também. Tenho conversado com tantos administradores que têm, assim, sabe, o brilho no olho de fazer acontecer. Então ele falou, você acha, Ramon, que é possível criar um sistema de avaliar a meritocracia dentro do serviço público ou é um trabalho árduo demais? É possível e é árduo, as duas coisas. Quando a gente olha para o setor público, a questão política ela sempre vai estar presente, né? Então a gente tem que
fazer com que a política seja algo saudável dentro do órgão e não motivo de perseguição ideológica ou qualquer coisa que o valha, que descaracterize a função primordial lá das atribuições do órgão, que é gerar, entregar serviços, entregar bens para a população. Enfim, a gente também tem formas diferentes, né? Tem níveis diferentes de apurar esses indicadores, né? Você mencionou as OS, né? As OS, elas vêm numa tendência ali, que é histórica da nova gestão pública, de mensurar resultado. Então, você quer que o órgão lá, que o hospital, entregue resultado. Você não quer mensurar tanto lá a performance individual e fazer um microgerenciamento. Você quer que tenham tantos leitos disponíveis, que tantas pessoas recebam atendimento. Você quer que melhore lá a taxa de mortalidade do setor ali, da região que está sendo atendida. Enfim, você persegue alguns indicadores e flexibiliza a forma de atuar daquele gestor, né? E aí você cria uma série de expertise ali, de elementos que você precisa criar uma disciplina de mensuração. O próprio Poupatempo mesmo, ele não trabalha muito tanto com indicador individual. Você tem 1, 2, 3 ali para o atendente, né, de tempo de atendimento, média e tal, mas quando você olha para um posto, o Ilídio Machado San Martín, que foi o diretor lá do Poupatempo quando eu trabalhei, ele passou anos incrementando e criando cada vez mais indicadores para medir performance de posto, e incluindo condição do banheiro, condição da fila, temperatura, tudo. Ele media de tudo e para conseguir fazer com que o posto apresente e entregue um serviço de qualidade, né? Mas, enfim, é uma arte, né? E assim, não dá para você chegar e criar. Oi, cheguei, são aqui os 60 indicadores, né? Quem fala que consegue fazer isso em uma semana, assim, eu olho com os olhinhos arregalados, falo, que gênio é esse, né? Mas não dá, é uma disciplina que nasce, uma cultura, né? Medir e aprimorar é uma coisa cultural, o órgão tem que desenvolver, né? Muito bem. O programa Ideias e Debates está caminhando para o final. Lança, se você quiser abordar algum tema, fique à vontade. Eu só queria colocar o seguinte, eu fiz uma pesquisa, de 79 a 86 existiu bastante tempo, né? Foram 6, 7 anos. O Ministério da Desburocratização. Eu queria perguntar e ele, na época, criou o Juizado de Pequenas Causas, que hoje é o Juizados Especiais, né? E o Estatuto da Microempresa. A gente precisaria de um Ministério de Desburocratização que incluísse inovação, Daniel? Ou não precisaria necessariamente vir de cima para baixo assim? A pergunta é preciso de criar mais burocracia para diminuir a burocracia? A resposta é não. Entendi. Isso é uma intervenção intersetorial, né, que perpassa por todo o governo, dos 3 níveis da federação, nos 3 poderes. A gente fala muito do executivo, mas é importante lembrar que nós precisamos de melhorar o processo no legislativo, no judiciário, sobretudo. Né? O judiciário é talvez dos 3 poderes o mais demorado, quando a gente pensa que ano passado, esse ano, foi julgada uma ação da Princesa Isabel, né? E são muitas demandas repetitivas, muitas ações que são parecidas. E, nesse sentido, o próprio Poder Judiciário já está preparado para receber, por exemplo, inteligência artificial. Então, a gente está falando mesmo de tecnologia, porque já existem processos do Watson, da IBM, etc., e tal, que conseguiriam suprir demandas repetitivas, como ações previdenciárias, por exemplo. Na minha concepção, então, a gente precisa primeiro trabalhar a cultura, fazer isso que nós estamos fazendo agora em grande medida, né? Ou seja, abordar o tema de maneira honesta, né? sem medo de ser feliz, e a partir daí gerar grupos de trabalho para rever processos. Então, no primeiro momento, como eu falei, eu não acredito que a solução seja necessariamente tecnologia, mas sem dúvida a revisão de processos que sejam mais rápidos. Ou seja, se eu estou partindo do ponto A para o ponto B, eu preciso de uma linha reta entre esses 2 pontos. E não como o Ramon disse, né, que eu faça 53 voltas até chegar no ponto B. Isso significa passar pelo menor número de lugares possíveis, só aqueles que são necessariamente importantes, engajar só as pessoas que precisam ser engajadas, né? E, sobretudo, uma coisa que o setor privado fala muito, que é o UX, ou o User Experience, a gente pensar os processos a partir dos cidadãos, a partir dos nossos clientes. Ou seja, se a gente pensa com essa mentalidade,
puxa, Jeremias, a gente já resolveu muita coisa, né? Porque o governo não é autocentrado, ele não existe para resolver os problemas dele mesmo. Ele existe para facilitar a vida do cidadão e não para dificultar. A partir da melhoria de processos, aí sim, a tecnologia é muito bem-vinda, sobretudo porque as gerações mais novas que estão chegando, as nossas gerações, né, Jeremias, Ramon, a gente quer resolver tudo pela internet, né? Eu quero, se eu pudesse, eu gostaria de fazer todas as coisas que eu preciso pela internet. Tem gente que ainda gosta de tirar dinheiro no caixa eletrônico, mas essa moçada mais nova paga tudo hoje por aproximação. Então, é mais ou menos isso. Esse é o principal desafio do governo, quando a gente diz respeito a não só a melhorar os seus processos, etc. e tal, mas que isso também significa reduzir custo, aumentar a receita, e aumentar a receita sem aumentar impostos, com inteligência, com criatividade, a partir dessa turma tão bacana como os EPPGGs, como pessoas especialistas em gestão governamental, como é o caso do nosso caríssimo Ramon. Bom, eu fico por aqui agradecendo, Ramon, uma intervenção rapidinha e a gente já encerra, por favor. Eu queria só agradecer aí, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo tão gostoso aqui. É bom a gente conversar com gente que entende o detalhe, né? Porque a gente está acostumado com umas coberturas aí que ou é escândalo que acontece no setor público, ou é desperdício de dinheiro e parece que nunca tem coisa boa, parece que a coisa nunca avança, né? Então é legal ter um papo de alta qualidade, que é isso que a gente precisa difundir, né? A população tem que cobrar e tem que saber cobrar e saber como a coisa funciona, né? Que ela é o grande aliado do Estado na busca pela melhoria. Então, se vocês toparem, muito obrigado. A gente vai fazer uma série de programas, porque vocês já trouxeram coisa de utilidade pública muito interessante. Vocês sabem, só para encerrar rapidinho, eu fiz um programa sobre, que o título é A Transição de Governo depois das eleições. E teve muitos acessos para você ver, e muitas perguntas no YouTube, para você ver como administradores têm curiosidade, e muita gente chega na prefeitura e fala, e agora, o que eu faço, né? E foi um programa muito legal, um pouco burocrático, talvez, um pouco técnico demais, mas que foi muito esclarecedor. Então, eu acho que a gente pode fazer muitos desses aqui. E para falar desse monte de casos aqui de sucesso do Daniel Lança, coloca lá no Google, lá, ele é um cara que mexe com isso, se você tiver interesse. E o Ramon também. O Ramon também é fácil de achar ele lá no Google. É Ramon Santoro Leonardi. Ele já passou por um monte de órgãos públicos, mas agora está lá no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que vamos fazer uma matéria só sobre isso. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. E para o nosso telespectador que acompanhou a gente até aqui, obrigado pela sua presença. A gente vai fazer uma fotinha rapidinho daqui a pouco e vamos para o próximo programa, mas você manda sempre aqui as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui na nossa programação da Rede Alesp. Até a próxima.